Fala, galerinha do Pântano Pop. No dia de ontem, a internet toda foi pega de surpresa com uma notícia. O super trio canadense Rush voltará a tocar nos palcos, né? Sairá em turnê no ano que vem. E aí, galera, animados para essa turnê do Rush? Já compraram seus ingressos para Los Angeles ou Nova York? E essas turnês de retorno, galera? O que vocês pensam sobre isso aí? Nós vamos falar um pouquinho do que nós pensamos. Mas aguenta um pouquinho aí. Porque antes da gente entrar no debate, a gente vai pedir, claro, aquele like bacana para vocês darem aí, que não custa nada, vai lá no dedinho. Esse like pode parecer uma chatice a gente ficar pedindo, mas é isso que faz qualquer canal de YouTube funcionar, faz esse algoritmo aí, que essa entidade recomendar o vídeo, fazer ele chegar a mais pessoas. Então deixa esse like. Está chegando aqui pela primeira vez no Pântano Pop, dá uma olhada nos nossos vídeos, mas também, principalmente, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Nós falamos aqui sobre cultura pop de um modo geral, música, filmes, séries, animes e tudo mais. Tenho certeza que você vai curtir. Valeu. Agora vamos lá. Então, galera, eu confesso que, para mim, um retorno do Rush, mesmo que seja só para tocar em alguns shows lá na América do Norte, mas não deixa de ter um impacto emocional para mim, porque eu sou muito fã dessa banda canadense, dessa banda que mistura aí um rock progressivo com hard rock, mas que já teve fase de sintetizador, já teve várias fases diferentes. Mas eu vi em um comentário de um youtuber repercutindo o anúncio, um comentário assim, "We need money". E imediatamente essa pessoa foi detonada por outros comentários dizendo que os caras do Rush já têm dinheiro de sobra. Eles não estariam fazendo isso necessariamente pelo dinheiro. Mas e aí, Vitor, o que você acha desses retornos de bandas geriátricas? Como é que é isso aí? Adorei o bandas geriátricas, hein? Gostei. Bandas geriátricas, porque você mandou bem, Evandro. Por que é isso? Porque uma coisa é uma banda que acabou há 5 anos e resolve voltar. Os caras provavelmente ainda estão no auge, né? Então, sei lá, o vocalista ainda está com a sua voz no máximo da potência, a não ser que ele seja um Axl Rose que muito rapidamente detonou a sua voz, mas muito provavelmente os caras ainda estão no auge. Eles brigam, aí fazem as pazes, resolvem voltar, mas acontece frequentemente com essas bandas muito antigas, bandas dos anos 70, como é o caso do Rush, bandas dos anos 60, às vezes, como The Who, tem outras, que resolvem se reunir para tocar. E a gente pensa, a primeira coisa que um cínico vai falar é: ah, turnê caça-níquel, os caras estão sem dinheiro. Aliás, galera que não viu o nosso vídeo sobre o álbum Caress of Steel, o quadro Álbuns que não devem ser esquecidos, vejam, vamos botar o link na descrição para ter um gosto do que é essa banda sensacional Rush. Os caras já têm dinheiro, que nem você falou que algumas pessoas comentaram, mas a gente não sabe como é que é a vida dos caras. Quem é rico gasta muito também. Às vezes o cara gasta mais do que deveria, né? E acaba ficando sem grana para manter o padrão de vida. Então, assim, é isso, é uma possibilidade, ser caça-níquel. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso como as pessoas podem ser cínicas também. E, e pensar de uma forma tão simples e esquecer que esses caras são músicos. A vida deles é movida pela música. As pessoas que estão criticando, inclusive aqui nós dois, somos apenas apreciadores. Nós não somos pessoas que vivem da música, que tem mais do que viver da música, tem como próprio combustível de vida a música. Esses caras gostam de tocar, esses caras gostam de estar no palco, eles gostam de estar no estúdio. E eu acho que passa muito por aí. Os caras pensam assim, cara, que saudade de tocar.
Vamos tocar? Não pode ser isso também? Os caras simplesmente estão afim de tocar, estão com saudade de tocar e resolvem se juntar para tocar? Pode ser isso também. E as duas coisas podem se juntar, ganhar dinheiro e voltar a tocar? Pode ser isso também, né? Eu vou dar um depoimento aqui de um cara que é de uma banda de rock. Eu, apesar de ser uma banda de rock on and off, assim, e que tem formações diferentes, ano passado, eu e a galera da minha banda, a gente se juntou para fazer uma gravação em estúdio com a galera da formação antiga, lá de 2007 a 2010 da banda. Uma galera com quem a gente não tocava há muito tempo, que a gente brigou, né? O grupo separou por causa de briga, essas coisas típicas de banda de rock, famosa ou não famosa, sempre tem isso. Cara, quando a gente se reuniu para tocar, foi uma coisa tão emocional, todo mundo tão feliz, pô, que saudade de estar aqui com vocês, cara. É uma coisa que tem quando você é um grupo que toca junto, que tem esse trabalho junto, essa sinergia, que por mais que haja briga, funciona. Eu já fui a algumas turnês de bandas geriátricas. Eu fui a um show do Creedence Clearwater Revival, das maiores bandas estadunidenses de todos os tempos, lá dos anos 60, em 99. Formação um pouco diferente, não sei o quê, mas, cara, que showzaço. Para uma pessoa que nunca teria chance de assistir o Creedence Clearwater Revival, para mim foi maravilhoso. E eu assisti o show no Maracanã, do Police naquela turnê que eles fizeram em 2007. A banda que os caras quase se mataram, por isso que eles resolveram se separar. E quando eles se juntaram para tocar, parecia mágica. Parecia que os caras nunca brigaram na vida. Parecia que os caras nunca pararam de tocar juntos. É uma coisa absurda. Só quem é músico consegue entender o quanto isso é importante para esses caras, né? O quanto a música os movimenta e os alimenta. Então eu acho que, assim, muitas vezes essas bandas geriátricas se juntam porque eles estão precisando de dinheiro. Mas muitas vezes é porque eles estão com saudade de tocar. E porque eles param para olhar, aí sei lá qual é, o cara olha para si, pô, tô com 60 anos, 70 anos, sei lá, quase 80 anos. Não sei quanto tempo eu tenho, cara. E essa é a coisa que eu sei que me alimenta, que me dá gosto de fazer. Eu vou fazer enquanto eu ainda tenho o mínimo de energia para fazer. Eu lembro do John Entwistle, baixista do Who, que fez uma turnê, não com o Who, solo. E ele morreu durante a turnê, teve um infarto. Cara, eu acho que o cara deve ter morrido feliz, cara, porque morreu fazendo o que ele mais gostava. Ele morreu no meio da turnê, sabe? Então, para esses caras, eu acho que funciona assim. Acho que não necessariamente é caça-níquel. Eu acho que os caras gostam de tocar. Eles fizeram o último show em 2015 e o Geddy Lee, ele falou que os dois, eles vêm tocando ao longo do tempo, juntos. Eles se encontram para tocar, se encontram na casa do Geddy Lee, onde tem um estúdio, e a coleção enorme dele de baixos e etc. E eles falaram de uma experiência que foi muito impactante, que eles tocaram num show em homenagem ao Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, né, que faleceu. E eles disseram que aquela experiência ali de tocar naquele show em homenagem ao Taylor Hawkins, se eles já estavam curtindo tocarem juntos, veio aquele melzinho, aquele prazer de tocar para o público, né? Então, a partir dali, eles começaram a sentir falta mesmo. Nós temos que... Pô, isso foi bom demais. Tocar nesse show foi bom demais. Nós queremos voltar a tocar para o público, né? Então, eu acho que é uma coisa assim... pode ter grana no meio? Pode ter. Mas eu creio que nesse caso não é o motivo principal, né? Eles estão mesmo nessa de voltar a experimentar esse prazer de tocar junto, de tocar as músicas da banda e para o público, né? Não só entre eles dois lá no estúdio, mas vendo a reação do público, né? E realmente deve ser bom demais. Eu fui assistir a um show do Police. Police é uma das minhas bandas preferidas, disparadas, assim, de todos os tempos. Quando os caras se separaram, eu tinha 8 anos de idade. Eu não ia nunca assistir o show do Police. Aí o Police vai fazer uma turnê.
vai passar pelo Brasil. Você acha que eu não vou quebrar o porquinho e ir num show desse? Você acha que eu vou estar me importando se os caras estão fazendo porque é caça-níquel? Você acha que eu estou me importando se os caras estão com 60 anos de idade, na época, acho que 50 e tanto, sei lá, foi 2007? Não tô, cara. Eu quis curtir o show. Era a chance que eu tinha de poder ver esses caras. Né? Sei lá, se o. Volta e meia eles fazem isso. Se o Roger Daltrey e o Pete Townsend falarem, vamos fazer um show do Who só com eles dois lá, e o Richard Stark lá, o filho, o Zack Stark, filho do Richard Stark, do Ringo, que toca com eles. Fazer um show Who, os caras lá, velhinho, velhinho, velhinho lá, e eu tiver com dinheiro sobrando, passar perto de casa, eu vou assistir, cara. Mas os caras estão velhos, lá caquético, não é a mesma coisa que o Who dos anos 70. Cara, mas tá no mesmo espaço. Eu lembro que quando eu fui assistir o último show do Paul McCartney, o penúltimo, foi final de 2023, no Maracanã, um amigo meu, Luciano Moreira, ele falou assim, a gente vai assistir junto, e ele falou, cara, só tá no mesmo espaço que o Paul McCartney tá, já é mágico. E eu falei, cara, é isso. Cara, para pra pensar, tu tá no mesmo espaço que esse cara tá. Tá longe, ele tá lá no palco, tu tá aqui, não importa, tá no mesmo espaço que esse cara. É tipo, tá no mesmo espaço que Deus, assim, entendeu? Então, eu entendo o apelo do público. Você não sabe quando você vai ver esse cara de novo. Sei lá, cara, eu não assisti a turnê de despedida do Milton Nascimento. E agora ele tá mal, né? E foi diagnosticado com demência. Isso é muito triste. E eu vou pensar, cara, eu nunca assisti a um show do Milton Nascimento. Isso vai ser uma dor que eu vou carregar comigo, cara. Para um cara que é muito fã do Rush, ou de qualquer banda que seja, dos Guns N' Roses, sei lá, de quem quer que seja, do Oasis, se eles pararem de brigar e voltarem a fazer, o cara vai ficar pensando, cara, eu não sei se esses caras vão brigar de novo, e eu não vou poder ver, se eles vão morrer. Eu sou fã dos caras, eu quero estar no mesmo espaço com esses caras, vendo eles fazendo o negócio deles ali ao vivo. Eu entendo esse apelo, eu acho que vale a pena. O artista tem que tocar e tem que estar em contato com o público, isso é muito legal. Tem essa possibilidade, tem energia, faz. Eu vi um youtuber estadunidense, pelo que eu entendi, Rick Beato, algo assim. Rick Beato, craque, o cara é muito bom. Então, ele falou exatamente nesse sentido aí. Ele falou, gente, não é o Rush completo, porque tem lá a baterista alemã, no lugar do Neil Peart, que já partiu. Mas ele falou assim, mas, cara, o último show que eu vi do Rush foi em 99. Eu não teria mais a chance de assistir um show do Rush. E agora eu terei essa chance de voltar a ver um show do Rush. É exatamente isso. E essa polêmica? Uma mulher substituindo o lendário baterista do Rush, letrista das canções do Rush. Como é que você acha que vai repercutir ou já está repercutindo isso aí, mano? Diferente do que aconteceu lá com o Linkin Park e a Emily Armstrong, a nova vocalista, que as reações foram bem divididas, né? Aliás, também o nosso vídeo aqui, né, sobre o Linkin Park, sua nova vocalista, vamos botar também o link aqui para vocês assistirem. Valeu. Então, diferente do caso dela, em que os fãs ficaram bem divididos mesmo, né? Alguns a recebendo muito bem, outros detestando. Nesse caso, eu estou vendo mais reações positivas, poucas reações negativas, até em comentários na internet, e a reação de YouTubers e de especialistas em música está sendo uma reação muito mais positiva do que no caso da Emily. E aí, na minha opinião, tem aí 3 razões para o público do Rush estar recebendo melhor a baterista do que o público do Linkin Park recebeu a Emily Armstrong. Porque o público do Rush é mais legal que o público do Linkin Park? Polêmica. Eu não quis entrar nessa, mas faz sentido. Mas acho que, em primeiro lugar, assim, ela é claramente
uma virtuose. As imagens que têm circulado aí, que ela é uma baterista fantástica, assim, à prova de qualquer crítica. E eu acho que os principais motivos são o seguinte: pelo menos a princípio, eles não vão produzir músicas novas com ela. Ela vai estar apenas tocando no show, porque a banda precisa de alguém na bateria, né? Então ela vai estar cumprindo esse papel, e exatamente porque o Neil Peart era tão bom, tinha que ser uma virtuose, né? Tinha que ser uma pessoa de extrema capacidade. Diferente do que aconteceu com a Emily Armstrong, que o Linkin Park produziu um álbum novo, um álbum inteiro, com a Emily nos vocais. E um outro dado que é fundamental para o fã, para a questão emocional do fã, a mulher e a filha do Neil Peart deram total apoio ao retorno da banda nesses shows, com a presença dessa baterista, porque elas entendem que é um momento de homenagear o Neil Peart e de homenagear o próprio Rush, o Rush ter essa possibilidade de comemorar os seus 50 e poucos anos, né? Que a turnê tem esse nome, né? 50 something. Você acha também, Evandro, que tem a possibilidade de ser o fato de que o baterista fica mais escondido e aí a galera não liga tanto assim? E no caso do frontman, e eu friso o man, porque tem essa coisa do machismo no rock and roll, né? Que a mulher não tem pegada, né? O frontman, numa banda que sempre teve um frontman, você tira e coloca uma mulher e se incomoda a galera. Baterista até incomoda, mas o baterista tá lá. Se fosse, sei lá, se fosse substituir o Geddy Lee, talvez a reação por uma mulher, talvez a reação fosse mais negativa. O que você acha disso? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero que você fale primeiro. Para a maioria das bandas você está certo. Mas acho que para o caso específico do Rush, porque no Rush as pessoas gostam do Geddy Lee, gostam do Alex Lifeson, mas a verdadeira devoção é ao Neil Peart, né? Os fãs do Rush têm o Neil Peart como o cara da banda, né? Por causa das letras, né? Por causa das letras, porque ele era um baterista fantástico, né? Aquele drum set de 360 graus, aquele negócio todo, aqueles solos que ele fazia no meio do show, e um cara extremamente culto, que nos anos 90 tinha lido mais de 2.000 livros, que escrevia as letras da banda e que era um fantástico baterista, fantástico. E todos os críticos concordam que o Rush, antes de entrar o Neil Peart, no seu primeiro álbum, era uma banda muito bacana. Mas a partir do momento que chega o Neil Peart, a banda vai para um outro nível, né? Como diria o Bruno Henrique, vai para outro patamar. Concordo com você, acho que tem tudo a ver isso, né? Eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu também acho que o público do Rush tende a ser um público um pouco mais cabeça feita, né? Até pelo próprio caminho que a banda sempre tomou, né? De exigir um pouco mais de bufa das pessoas, assim. Não de ser elitista, mas assim, os caras foram propondo coisas assim, peraí, cara, vamos pensar na música, vamos pensar no que está sendo dito aqui. Para vocês terem uma ideia, o último álbum do Rush, a inspiração foi Cândido ao Otimismo de Voltaire. Né? Então, só para você sentir o nível. Tem essa coisa no Rush, que até afasta também um certo grupo de fãs, né? Não quero estender muito isso, mas eu acho que o público do Rush, pelo menos é a impressão que eu tenho, ele é mais capaz de compreender esse tipo de coisa do que o público de outras bandas. Tem uma coisa que, assim, que o Barry Robinson do canal que a gente já citou num outro vídeo, o Classic Album Review, ele falou uma coisa assim, e eu concordo, porque assim,
o fato da Annika Nil ser uma virtuose também não quer dizer muita coisa, porque não é o quanto a pessoa toca, não é a qualidade do instrumentista, é o casamento do instrumentista com o resto do grupo, né? Mas ao mesmo tempo ele fez um parênteses. Eu não acho que o Alex Lifeson e o Geddy Lee não sabem o que estão fazendo, que iam escolher uma baterista que não tem nada a ver com o som dele. Eles devem saber muito bem o que eles estão fazendo. Também acho que vou por aí. Eu acho que eles são inteligentes e entendem o suficiente do som para poder pegar ali a baterista que vai se aproximar mais ao som que o original faria, né? Porque isso é um problema muito sério. O Who tentou substituir o Keith Moon num disco seguinte, logo após a morte do Keith Moon. O baterista era bom pra caramba, mas não tinha nada a ver com o Keith Moon. E foi rejeitado. Aí a banda que acabou na época. O Led Zeppelin nem tentou quando o John Bonham morreu. A banda acabou, eles não tentaram substituir, porque eles sabiam, não vai dar, né? Os Beatles, e o Ringo não é um virtuoso. Se você substituísse o Ringo nos Beatles, não tem Beatles. Os Beatles são uma banda em que você não pode ter substituição de nenhum membro. Mas, enfim, eu acho que é só estar fazendo esse parênteses, porque eu acho que assim, o fato de você substituir não é só a qualidade do instrumentista, né? O quanto o instrumentista ele casa com o que está sendo feito. Você, como fã da Legião Urbana, lembra da história do Ico Ouro Preto, né? Sim. Não foi o Ico Ouro Preto, não, foi o Paraná. Paraná, O Paraná, que era um cara de rock progressivo, tocava pra caramba, não sei o quê. Sim. E blá, blá, blá. E a Legião Urbana falou, cara, tira esse cara daqui. Não tem nada a ver com o que a gente está querendo fazer. Né? Mas no anúncio, o Geddy Lee falou que eles já ensaiaram bastante com ela. E rolou uma química. Sim. Né? Então, parece que essa questão, eles estão bem ligados nisso aí. E realmente, essa coisa que eu citei, de se inspirar em Voltaire, mas assim, que ninguém ache que é uma banda intelectualizada, que vai para o complicado. Não, exatamente nesse último álbum tem uma canção chamada The Garden, que é uma das canções mais emotivas da história da banda. Né? Extremamente emotiva. Então, não tem essa coisa intelectualizada. É uma banda que sabe falar sobre temas complexos de forma simples, de forma compreensível. Uma pena que não vem para o Brasil para a gente poder assistir e ver qual é. Eu acho que não vai para lugar algum além da América do Norte, né? São shows nos Estados Unidos, Canadá e parece alguma coisa no México, pelo que eu ouvi. Né? Então eles vão ficar só na América do Norte mesmo. Mas é aquela coisa, né? Os caras, como nós falamos, banda geriátrica, os caras estão lá já com bastante idade, nem caberia uma turnê longa, né? Com várias e várias datas. Então eles fizeram uma coisa bem econômica, né? 13 datas em 7 cidades. Então, realmente, é uma pena que eles não venham ao Brasil, mas é perfeitamente compreensível. É isso, galera do Pântano Pop. Obrigado para você que chegou até aqui. Fica a pergunta para vocês que estão assistindo. O que vocês acham dessas voltas de bandas tantos anos depois deles encerrarem a carreira? Vocês acham que é para ganhar dinheiro? Vocês acham que é pelo gosto que eles têm pela música? Coloca aí na caixa de comentário o que vocês acham. Digam também, compartilhem com a gente aqui. Vocês já foram assistir algumas dessas voltas, dessas bandas voltando aí, essas bandas geriátricas com todo carinho? Coloca aí qual banda vocês assistiram, como foi a experiência, qual banda que vocês gostariam que voltasse também, que vocês assistiriam de bom grado. Coloquem aí para trocar com a gente, que a gente aqui não está para falar sozinho, não. Com vocês aí. Valeu, abraço!